somos chamados para levar cura. Então a cura tem que começar em mim. Como eu vou levar cura se eu estou doente? O tema da minha pregação hoje é os tipos da graça de Deus. Para entender melhor essa frase que eu citei, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quando começa a graça na vida do homem? E agora? Quando começa a graça na vida do homem? Eu ouvi alguém fazendo né? Depende. Qual o tipo da graça? Quando começa a graça na vida do homem? Mateus 5, 45 e 46. A parte B diz assim: porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? A graça comum de Deus. A graça comum de Deus, assim que o homem nasce, ela está aí. Ela é para todos. Quando começa a graça de Deus na vida do homem? A natureza, o sol, a lua, as estrelas, flores tão lindas. Quando começa? Assim que o homem está aí, né? A graça comum de Deus, ela é para o justo e para o injusto. E aí Deus ainda completa com uma frase linda, né? Porque se amardes aos que vos amam, que recompensas tendes? Então, a graça comum, ela é para todos. O sol não brilha para todos? A chuva não cai para todos? Essa é a graça comum de Deus. Não importa, ele não fala assim: olha, eu vou brilhar o sol sobre aquele que é meu filho, e nesse não. Ela é para mim, ela é para você, ela é para aquele que está no mundo. Deus, ele cura de 3 formas: milagre, tratamento, processo cirúrgico. A medicina é prova da graça de Deus, a graça comum de Deus. Deus dá sabedoria ao homem, certo? E não temos muitos médicos evangélicos, pelo contrário, quando você vai lá, os médicos não acreditam muito em Deus. Na verdade, alguns médicos, às vezes eles se acham Deus. Quando o Raul foi operar o ouvido, o médico falou para mim assim: o ouvido direito do seu filho, quem fez foi Deus. O esquerdo, eu que vou fazer. Eu falei: o senhor se engana. O meu Deus fez, e com a ajuda do meu Deus, você vai reconstruir. Porque Ele que te deu sabedoria. E o médico falou assim para mim. Como quem fala: nossa, por quê? Porque é Deus que dá sabedoria ao homem. Nada acontece por acaso. Nada acontece sem a permissão de Deus. Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Quem é o Senhor do tempo? É Deus. Há tempo para todas as coisas. A descoberta da cura de uma doença, a qual eles dizem que não tem. A cura para o câncer, ela vem avançando. Antigamente, muitas pessoas morriam de câncer, mas hoje em dia, nós vemos que a medicina tem avançado. É a graça comum de Deus. Essa é para aqueles que estudam, né? Eu dei muita risada com o pastor Cláudio Duarte, que ele falou assim: tem filho de Deus que não estuda para o vestibular e quer passar. Não vai passar. Aí vai o espírita lá, se mata de estudar, chega na prova e foi muito mais colocado do que ele. Por quê? Porque Deus, ele te ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. Eu tenho certeza que se você estudar muito,
e aí dobrar o seu joelho e pedir para Deus te abençoar, com certeza a sua colocação vai ser maravilhosa. Mas isso é graça comum de Deus. Nós vemos muito pessoas que descobriram o avião, a lâmpada, curas de várias doenças. Tudo está aí. Ao justo, ao injusto. A graça comum, ela que dá equilíbrio para o mundo. Aí você fala, como assim, irmã? Já imaginou se só os irmãos, só a igreja tivesse os melhores cantores? Porque aí, cantar em si não é dom, é talento. O dom é você vir aqui e ministrar o louvor. É adorar. É a gratidão. Isso é dom. Quando vem o levita aqui e eleva sua voz em adoração ao Senhor. É diferente de cantar. E nós vemos muitos cantores lá fora com um talento maravilhoso. E se não fosse assim, irmãos, me perdoem, mas muitos na igreja, muitos de nós já nos achamos melhor que os outros lá fora. Se a graça comum fosse só para nós, seria difícil, né? Onde estaria o ego? Lá em cima. Mas a graça comum, ela dá equilíbrio para nós neste mundo. Para nós olharmos e vermos que a luz de Deus, ela brilha para todos. Ela está ali, o sol brilha, a lua. As flores são para que todos vejam aquele mar lindo. Não é só para mim, não é só para você. Mas existe o segundo tipo de graça. E essa é a graça redentora. A graça redentora é o próprio Jesus. Efésios 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. A graça redentora é o próprio Jesus. Essa graça também é para todos, mas nem todos recebemos. João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Devemos crer para receber a graça redentora. Ela é para todos. Jesus veio e morreu na cruz por todos nós. Mas somente alguns receberam. Aqueles que crerem em Jesus receberam a graça redentora. A partir desse momento de fé, a partir do momento que você reconhece a sua condição de pecado, olha para a cruz, vê que Jesus sofreu tudo aquilo e derramou o seu sangue, não porque ele tinha pecado, mas por causa dos seus pecados. Vê que Cristo era tão poderoso que venceu a morte e o convida para morar no seu coração. Você hoje recebeu, você neste dia recebeu a graça redentora na sua vida. A partir daí, ganhamos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, meu querido, agora a gente pode até falar assim, nós somos diferentes. Diferentes sim, melhores não. Porque não somos nada por nós mesmos. A graça do Senhor que nos fortalece com seu poder. Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, nós devemos ser diferentes. Mas o ser diferente não quer dizer que nós devemos ser melhores
Pelo contrário, devemos ser diferentes. Mas essa diferença a pessoa tem que ver na minha vida e na sua vida. Qual é a diferença que ela tem que ver? É o eu todo-poderoso? Não, é a graça redentora de Deus, é o Jesus Cristo que vive em mim. Eles devem ver Jesus em mim e querer essa diferença para a vida deles. A graça de Deus não leva em conta os seus pecados, mas você deve se arrepender deles para alcançar a graça redentora. Aqui, essa graça, Deus ele não leva em conta pecadinho, pecadão. Quantos pecados eu cometi, o outro cometeu muitos, eu cometi pouco, mesmo porque o preço que foi pago na cruz, nós nunca vamos saber. Aquele preço, sangue de Cristo, Filho perfeito de Deus, é um preço muito alto, querido. Como o Felipe falou, o seu valor não dá para descrever. Assim como o valor do outro, que alcançou a graça redentora. Assim, nós não podemos dizer que nós somos merecedores e outros não. Porque Deus ele não leva em conta qual foi o seu pecado. Você só deve se arrepender deles para alcançar a graça redentora. A parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, ela conta a história de um menino, o filho mais novo, que vai, se perde na vida, pede toda a herança que ele tem, divide a minha herança, eu quero agora. Ele sai para o mundo, ele gasta tudo. E ali depois, quando ele está ali, não tem mais nada, está passando fome, vai comer com os porcos, ele lembra lá do pai dele. E ele lembra que os trabalhadores do pai dele têm pão com fartura. E aí ele fala: vou voltar para minha casa, vou falar: meu pai, pequei contra os céus e contra ti. E então ele volta. E o pai, ao vê-lo arrependido e voltando, o pai se alegra. E o pai vai e manda matar um cordeiro. E ali festeja a volta daquele filho. O pai não estava levando em consideração aquilo que o pai dele, que ele fez. E quando o filho mais novo chega, o filho mais velho chega, perdão, e ainda fica indignado com o que está acontecendo. E ele sai, o pai vai perto dele para conciliar. E ele fala: eu estive sempre aqui. O senhor nunca me deu um cordeiro, nada. E ele que foi, levou, gastou toda a fortuna. Volta, o senhor mata. E mata o cordeiro. E o pai fala assim para ele. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meu querido, você está na casa do Pai. Você que sempre está com Ele, tudo que é dele é teu. Alegre-se quando um irmão volta e entra por essa porta arrependido, pedindo perdão e querendo voltar aos caminhos do Senhor. Aí vai você parar e falar: mas ele fez. Deus não leva em consideração. Aqui o pai falou: tudo que eu tenho é teu. Mas este precisava voltar aos caminhos. O Senhor, Ele nos ensina a perdoar, sem levar em consideração os pecados. A parábola do servo incompassivo, da mesma forma. Se é perdoado uma dívida grande, porque ele se humilhou aos pés do seu servo, e ali depois ele sai e não perdoa a dívida do seu conservo, e o lança na prisão. O seu senhor, sabendo disso, o chama de volta e fala: mas eu não perdoei a sua dívida, não devia você fazer o mesmo com ele? E a partir dali, ele é castigado, ele é entregue aos torturadores até pagar a sua dívida. O Senhor nos ensina a perdoar, não importa, meu querido, não importa. Faça você a sua parte, demonstre a graça do Senhor. E que as pessoas venham até Ele, e que a gente possa ser assim, levar a graça. Nós devemos viver
a graça redentora e não desfrutar da graça redentora. Nós não estamos aqui para nos esbanjarmos nas delícias de Deus, mas para viver a graça. Jesus vivia a graça de Deus. Aonde ele passava, a graça de Deus era levada. Pessoas conheciam a graça de Deus. Você não é salvo pelas obras, mas para fazer as obras. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós não somos salvos pelas obras, pelo que praticamos, mas somos salvos para fazer as obras. Eu ouvi uma pregação, pastor Neil Barreto, e foi muito engraçado assim, a colocação dele, porque ele falou que certa vez, discutindo com um espírita, e o espírita falando para ele que o que salvava eram as obras. Por isso, ele fazia muita caridade, entregava muita comida, cobertores, sopa no frio. E aí o pastor Neil Barreto falou assim, claro, concordo com você. Ele falou assim, agora vamos lá para o meu raciocínio. Eu também, quando sou salvo e conheço a Jesus e sigo a palavra de Deus, eu tenho que praticar boas obras. Eu tenho que ajudar o meu irmão, meu semelhante. Eu tenho que aquecer quem está com frio, dar comida e água àquele que pede. Mas isso não me salva, não me leva para o céu. O que me leva para o céu é Jesus. Agora vamos colocar o seguinte, se você estiver certo e as obras que salvarem, eu, sendo cristão e praticando boas obras, estou salvo. Agora, se for ao contrário e eu estiver certo, e se você não tem Jesus, o que acontece com você? O espírita, como ele falou, ele ficou pasmado. Aí pegou e falou assim, não quero mais discutir com você sobre isso. E saiu. Porque é um fato, irmãos. Vai debater. Ele falou, tá bom, se você estiver certo, eu também estou no céu, estou salvo. Ele é. E se eu estiver certo? E se não for as obras que me salvarem? Mas sim, Jesus, e eu sou salvo para fazer as obras. E aí o espírita se calou, porque aí se for dessa forma, e infelizmente é assim. Tanto o espírita quanto aquele que recebe cobertor, comida, se ele morrer no dia seguinte, meus queridos, ele vai para o inferno. Agora, se ele receber a graça, ele vai ter vida e vida em abundância, vida plena, vida eterna. Então, quando eu levo o cobertor, eu também levo a graça do Senhor. Quando eu levo e dou um copo de água, eu dou e levo a graça do Senhor. Um Jesus te ama, um Deus abençoe. Para todas as pessoas que você conversar no dia, qual você não conheça, faz diferença na vida da pessoa. Porque é a graça de Deus que está exalando de você. E não deve deixar de exalar nunca. Aonde você for, você deve levar a graça de Deus. Já pensou? Chegar lá no céu de bico, falar assim, como assim, irmã? De bico, você olhar assim, que eu não sei como vai ser, mas eu imagino que você vai olhar assim e não ver ninguém que você ajudou a alcançar a graça. Porque não somos nós somos instrumentos, mas nós devemos estar, eis-me aqui, para que o Senhor nos leve e nós possamos participar da missão de Deus. E aí você chega lá, você de bico, assim, você olha assim e fala, não tem ninguém aqui que eu ajudei, que eu fui instrumento ali do Senhor para levar a graça dele, porque eu tive vergonha de falar Jesus te ama, porque eu tive vergonha de ser diferente e dizer um não na hora de fazer alguma coisinha errada ali na escola ou no meu serviço, ver coisa errada e deixar quieto, afinal, se eu falar, a graça de Deus você deve levar. E Efésios 2:10, esse é um gancho para nosso terceiro tipo de graça. Somos salvos, não pelas obras, mas para fazer obras.
Não queremos chegar no céu de bico, nós queremos chegar lá e poder ver, assim, olhar e falar assim, nossa, eu participei da salvação desse. Nosso coração se alegra ao ver. Quando eu vejo crianças que vêm falar, tia, quando você falava para mim tal coisa, meu coração se alegra, porque eu vejo que eu fiz uma diferença na vida dessa pessoa. Imagina poder chegar lá e ver, seus olhos contemplar a diferença que você fez na vida de alguém. E essa diferença levou ela até o céu junto com você. O terceiro e último tipo de graça é a graça compartilhada. Os judeus deixaram de obedecer à ordem de Deus. E por isso eles não têm paz hoje. O ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse não é um versículo salvo para missionários. Não é um versículo salvo evangelista. Você recebeu a graça redentora, meu querido? Compartilha a graça. Ide. Não está dizendo aqui que você tem que ir lá para os confins do mundo, lá onde Judas perdeu as botas. Não está dizendo. Se for o teu chamado, glória a Deus. Vá, confia nele para tudo e para todas as coisas. Mas se não for, quando você for a um médico, compartilha a graça do Senhor. Quando você for a uma escola, quando você for a um supermercado, quando você estiver na sua vizinhança, compartilhe a graça do Senhor. Os judeus, eles têm muito dinheiro, mas eles não têm paz, porque eles deixaram de obedecer, eles deixaram de compartilhar a graça. Jonas recebeu uma ordem, vai lá para Nínive pregar. E Jonas desobedeceu. E enquanto Jonas desobedeceu, ele procurou até a morte, mas ele não teve paz, querido. Ele não teve paz, porque Deus falou assim, você vai lá levar a minha graça. E ele fugiu, e ele foi para o barco, e teve tempestade, e lançaram ele no mar, e o grande peixe o engoliu. Ele não teve paz, enquanto ele não foi lá e cumpriu o ide do Senhor. Que é para mim, que é para você também. Estamos acomodados, recebi, estou salvo, sentado e satisfeito. Quando não é isso, nós devemos fazer diferença. Nós somos chamados diferentes. Diferentes faz diferença. Quando a graça ela só fica dentro da igreja, ela só fica dentro de mim e não leva para as pessoas, acaba sendo igual o Mar Morto. Cheio de sal, mas não leva aquele sal para lugar nenhum. Assim é a igreja. Que não se esvazia, ela não cresce. Ela não cresce. Eu estou cheio da graça. Estou cheio. Irmãos, eu vou falar para vocês. O mosquito da dengue, ele vive aproximadamente 40 dias. E nesse tempo, ele pica 300 pessoas. Pica aqui, pica ali. Pernilongo, para a gente matar, quando ele está ainda vaziozinho, que ele não se alimentou, que ele ainda não picou, a gente deixou a gente todo marcado. É difícil, né? Ele voa muito rápido. Quando você vai matar, ele já saiu. Você vai matar. Mas depois que ele te pica 1, 2 vezes, você mata, você vê que ele já está cheio do seu sangue, mas ele ficou pesado. Fácil de ser abatido, não é verdade? Assim somos nós, igreja. Quando nos enchemos, mas não nos esvaziamos. Estamos cheios, dá mais graça, mas eu não compartilho da graça de Deus. Eu não levo essa graça de Deus. Quando a gente almoça, come uma feijoada, sentou no sofá, não levanto mais. Gente, como eu falei, o que adianta eu me encher e não praticar a palavra de Deus? Que Ele fala para nós, Cristo nos ensinou dessa forma. O que Ele passava fazendo? Fez muitos milagres, mas a maior parte do tempo Ele sentava e ensinava multidões. Mas Ele ensinava só com palavras? Tudo o que Ele falava eram suas atitudes, suas intenções.
ele agia. Então o que adianta? Encher, comeu a feijoada, sentou. Vai ali, é fácil de ser abatido, irmão. Um crente que não pratica a palavra, só ouve, mas ele não pratica, é fácil de ser abatido pelo inimigo. Deus te chamou para ser transmissor da sua graça. É você receber aqui e jogar lá. Receber aqui e jogar lá. É para isso que fomos chamados. Você foi tocado pela graça de Deus. Se alimenta dessa graça. Transmite essa graça. Dessa forma, nem o inimigo, nem problema, nem nada vai te abater, porque você está coberto da graça de Deus. Todos conhecemos e desfrutamos da graça comum de Deus. Mas viver na graça é para aqueles que entenderam que a graça redentora é o próprio Jesus. Devemos fazer como Jesus. Ele viveu a graça. Onde ele passava, pessoas eram transformadas. Pessoas eram tocadas pela graça de Deus. Meu querido, se você está num lugar há muito tempo e as pessoas não têm sido tocadas pela graça de Deus, dobra seu joelho. Ora, fala, Senhor, eu preciso. A gente não vai mudar o mundo lá fora, mas você faz diferença onde você está, porque é a graça redentora, o próprio Jesus que está sobre a sua vida. A minha e a sua intenção como povo de Deus é a cada dia mais conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Encha-se da graça, encha-se, sai e se esvazia. Lança a graça do Senhor aonde você passar. Derrama a graça dele, deixa ela abundar em você. Porque nós não estamos aqui para fazer como Jonas. Aí ali não. Aí ali eu não vou. Aonde você passar, meu querido, Jesus Cristo que habita em você vai derramar a graça. Deixa-se ser usado. Você foi tocado pela graça. Transmita a graça. Seja um transmissor da graça do Senhor. Assim vemos diferença. Muitas vezes a gente quer ver diferença no mundo, mas nós não fazemos diferenças. Só usamos o título, somos diferentes. Vamos ser diferentes realmente. Vamos deixar que a nossa graça, que a graça de Deus que habita em nós, seja derramada na vida de outras pessoas. Vamos se encher de graça todo dia, da graça redentora de Deus, e derramar sobre a vida de todas as pessoas. A graça comum de Deus, ela é para todas. A redentora é aquela que é para todas, mas só alguns receberam. E eu e você somos chamados para participar da missão do Senhor, que é levar essa graça redentora, para que pessoas possam conhecer a Deus. E para eu fazer pessoas conhecerem a Deus, eu tenho que conhecer a este Deus. Então, meu querido, que a sua vontade, a sua intenção seja conhecer mais e mais de Deus, e torná-lo conhecido a cada dia mais.